Olá e bem-vindas a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos mergulhar na mente de uma figura absolutamente monumental, Gottfried Wilhelm Leibniz. Um verdadeiro gênio universal. A palavra não é exagero nenhum. De todo. Estamos a falar de um gigante da filosofia, da matemática, da física, da diplomacia. A lista, bem, parece infinita. E as fontes que temos aqui, vários artigos académicos, levam-nos a uma questão central que, no fundo, o perseguiu a vida inteira. Que é a grande questão da teologia, não é? O problema do mal. Exatamente. Como é que um universo que se assume ter sido criado por um Deus bom e todo-poderoso pode estar tão cheio de sofrimento? E a resposta de Leibniz a isso tornou-se quase infame. Pois, a nossa missão hoje é mesmo essa: desvendar essa resposta e perceber como é que a sua matemática revolucionária e a sua filosofia da mente se encaixam neste puzzle gigante. Não é só olhar para as ideias isoladas, mas ver a arquitetura do pensamento dele, a coerência do sistema. Isso mesmo. Vamos lá tentar perceber como é que isto tudo funciona. Vamos a isso. Então, vamos diretos ao coração do problema. Leibniz olha para o mundo, vê os terremotos, as doenças, a crueldade humana e chega a uma conclusão que, à primeira vista, parece... Completamente louca, sim. Exatamente. Este é o melhor de todos os mundos possíveis. A minha primeira reação, e acho que a de muita gente é... A sério? Melhor? Como assim? É uma reação perfeitamente compreensível. Foi também a reação de Voltaire, que ridicularizou a ideia de forma absolutamente brilhante no Cândido. Ah, claro! Com a personagem do Pangloss, que repete o mantra enquanto lhe acontecem as piores desgraças. Precisamente. Mas, para sermos justos com Leibniz, temos de perceber o que ele queria dizer com melhor. Ele não está a dizer que este mundo é perfeito ou que não tem falhas. Ok? Ele está a dizer que é o melhor resultado possível, dadas certas restrições. É um problema de otimização. Otimização. Isso soa à engenharia, à matemática. E é precisamente essa a ideia. Pensa assim, Deus, na sua omnipotência, podia contemplar um número infinito de universos possíveis. Certo? Um sem humanos, outro com leis da física diferentes. Exato. A criação não foi um ato arbitrário, foi uma escolha. E Leibniz argumenta que Deus, sendo perfeitamente bom e racional, escolheu o universo que continha o maior bem possível, mesmo que isso implicasse a existência de algum mal. A analogia do problema do trolley é útil aqui. A melhor escolha disponível às vezes não é uma escolha perfeita, mas sim a que minimiza o dano global. Ok, mas ainda assim, parece uma desculpa um bocado conveniente. Como é que ele defende isto? É aqui que um dos artigos que analisamos, o de Franklin, introduz uma ideia que para mim foi a chave de tudo. A distinção entre o local e o global. Exatamente. É aqui que a coisa se torna realmente interessante. Sem dúvida. É a essência do argumento. A nossa imaginação é muito boa a pensar localmente. Olhamos para uma tragédia e pensamos: se ao menos aquele tsunami não tivesse acontecido, o mundo seria melhor. Claro, parece óbvio. E nesse vácuo parece. Mas o que não conseguimos, segundo Leibniz, é compreender as restrições globais. Não conseguimos ver a teia infinita de causas e consequências que essa pequena mudança local iria desencadear no sistema todo. É aqui que as analogias matemáticas que as fontes nos dão se tornam tão úteis. Gosto especialmente da analogia da dobra no tapete. Ah, essa é ótima. É muito simples e eficaz. Temos um tapete que é um bocadinho maior que a sala. Podemos ir a qualquer parte do tapete e achatá-lo. A dobra desaparece. Mas só para reaparecer noutro sítio? Isso mesmo. Podemos mover a imperfeição, mas nunca a conseguimos eliminar por completo, por causa de uma restrição global. O tamanho do tapete. É uma analogia perfeita. E mostra como a nossa intuição local, o consigo achatar esta parte, falha em perceber a impossibilidade global, o não consigo achatar o tapete inteiro. Certo. Outro exemplo histórico que as fontes mencionam é o famoso problema das 7 pontes de Königsberg. Ah, o problema de Euler. Exato. Os habitantes queriam saber se era possível fazer um passeio atravessando cada uma das 7 pontes exatamente uma vez. Localmente é trivial atravessar uma ponte. Claro. Mas Leonhard Euler provou que, globalmente, a tarefa era impossível. A configuração do sistema impunha uma restrição que não era óbvia à primeira vista. Então, o mal no mundo de Leibniz é como essa dobra no tapete. É uma consequência inevitável da estrutura do sistema. Tentar remover um mal específico? Seria como tentar achatar a dobra. Apenas a moveria para outro lado e talvez criasse um problema ainda maior que não conseguimos prever. Fascinante. E há uma analogia final, talvez a mais sofisticada, a do temperamento igual na música, a afinação dos pianos, certo? É isso mesmo.
Para um piano poder soar bem em todas as tonalidades, os afinadores fazem um pequeno compromisso. Nenhum dos intervalos, com exceção da oitava, é matematicamente perfeito. Cada um está ligeiramente desafinado. Porque se afinassem um na perfeição, os outros soariam terrivelmente mal. A imperfeição local de cada nota permite a harmonia global do sistema. Este é o mundo de Leibniz, um sistema de compromissos para alcançar a maior harmonia possível. Isso muda completamente a perspectiva. De repente, a ideia do melhor dos mundos possíveis deixa de ser um optimismo ingênuo e passa a ser, bem, um argumento sobre complexidade sistémica. É isso mesmo. Ele está a dizer que o problema não é Deus. O problema é a nossa incapacidade de compreender um sistema de equações com um número infinito de variáveis. A nossa crítica vem de uma perspectiva limitada. Não vemos o design global. É incrível como a resposta dele a um problema teológico é tão profundamente matemática. O que nos faz pensar que tipo de ferramentas mentais é que ele estava a construir para conseguir pensar assim. Isso leva-nos, claro, ao cálculo. Sem dúvida. Leibniz, juntamente com Newton, é o inventor do cálculo. E os certos dos Acta Eruditorum que temos mostram que, para ele, não se tratava só de resolver equações. Ele via o cálculo como uma geometria transcendental. Uma forma de compreender a própria natureza da mudança? Exatamente. E um dos conceitos que ele desenvolveu, e que eu achei fantástico, foi o de osculação. A palavra em si é ótima. Vem do latim para beijo. O que é que isso significa em matemática? Boa pergunta. Significa encontrar o círculo que beija ou abraça uma curva num ponto específico, da forma mais perfeita possível. Ok, A ideia é que um círculo tem uma curvatura constante. Por isso é a régua perfeita para medir a curvatura de qualquer outra forma. Ao encontrar o círculo osculador em cada ponto, Leibniz conseguia medir não apenas a curvatura, mas isto é o mais importante, a taxa de variação da curvatura. ou seja, ele não estava só a medir a mudança, mas a mudança da mudança. Isso é uma ferramenta para analisar sistemas dinâmicos incrivelmente complexos. Consigo ver a ligação direta com o problema do mal. Se o mundo é um sistema complexo, precisamos de uma matemática complexa para o descrever. E ele estava a criá-la. Exatamente. E essa busca por uma linguagem fundamental da realidade também levou a outra invenção, bem, monumental. O sistema binário. O sistema de zeros e uns que é a base de toda a computação digital hoje em dia. Mas para Leibniz isto era muito mais do que matemática. Era teologia. Certo, ele viu uma metáfora da criação, não foi? Sim, de uma forma muito profunda. Para ele, o um era um símbolo de Deus à unidade, a fonte de tudo. E o zero representava o nada, o vazio. E a partir desses dois elementos, tudo poderia ser criado. É uma ideia de uma simplicidade e poder incríveis. O cientista Laplace chegou a dizer que Leibniz ficou tão entusiasmado que partilhou a descoberta com um missionário jesuíta na China, a pensar que podia ajudar a converter o imperador chinês. É uma história fantástica. Mas uma das nossas fontes levanta aqui uma controvérsia interessante. Terá sido ele realmente o primeiro a ter esta ideia? E a resposta, aparentemente, é não. Não. Embora Leibniz seja famoso por ter desenvolvido e popularizado o sistema, a investigação mostra que outros chegaram lá primeiro. O matemático inglês Thomas Harriot já usava um sistema binário por volta de 1600. Uau! E, de forma ainda mais clara, um bispo espanhol chamado Juan Caramuel y Lobkowitz publicou uma obra em 1670 que descrevia o sistema binário em detalhe. 1670. Isso é mais de 30 anos antes da publicação de Leibniz sobre o assunto. E ele sabia do trabalho de Caramuel. As fontes confirmam que sim, Leibniz conhecia a obra de Caramuel. Ok, isso é interessante. E levanta uma questão fascinante sobre o que constitui uma invenção, não é? Caramuel publicou primeiro, mas tratou o sistema como uma curiosidade matemática. Foi Leibniz quem viu o seu poder universal, a sua ligação à teologia. Ele deu-lhe significado. Exatamente. Ele não o inventou do zero, mas foi ele quem percebeu a sua profundidade. Isto há que pensar. E é preciso dizer, para sermos justas, que não foi a única vez que ele foi acusado de, digamos, absorver ideias de outros. A disputa com Newton sobre o cálculo é mais famosa. Sim, e também houve outras, como a disputa com Maupertuis sobre o princípio da menor ação. Leibniz era um gênio, sem dúvida, mas talvez parte da sua genialidade fosse essa capacidade de ver conexões que outros não viam, de sintetizar ideias que andavam no ar num sistema coerente. Ok, então já vimos Leibniz, o teólogo, e Leibniz, o matemático. Como é que isto tudo se liga à sua filosofia da mente? Porque, surpreendentemente, ele também é uma figura precursora da psicologia. E isto leva-nos a uma das suas ideias mais estranhas e fascinantes: as mónadas.
As mônadas são o coração da sua metafísica. Se lhe perguntássemos de que é feito o universo, ele não diria matéria, ele diria mônadas. Um dos artigos descreve-as como os verdadeiros átomos da natureza. Mas aqui está o truque. Não são físicas. Exatamente. Não são físicas. Espera um pouco. Átomos da natureza, mas não são físicos. Isso parece uma contradição. Pode explicar melhor? É como se fossem átomos de alma. Essa é uma ótima maneira de pensar nisso. Não são pedaços de matéria. São centros de força, pontos de percepção. Imagina que cada mônada é uma alma ou uma consciência individual. Ok. Cada uma é única, indivisível e, o mais espantoso, cada uma reflete o universo inteiro a partir da sua própria perspectiva. É a ideia de unidade na pluralidade. Isso é muito abstrato. E como é que estas almas átomos se relacionam com a psicologia? É aqui que Leibniz faz algo que o coloca séculos à frente do seu tempo. Ele, no fundo, inventa a ideia do subconsciente. Ele distingue-os entre percepção e apercepção. Certo. Para ele, uma percepção é o estado interno de uma mônada a representar o mundo exterior. E, crucialmente, ele diz que temos um número infinito de percepções a cada momento das quais não estamos conscientes. Ele chamou-lhes petite perception. Pequenas percepções. Dê-me um exemplo. O exemplo clássico que ele usa é o som do mar. Quando estamos na praia, ouvimos o rugido das ondas, certo? Essa é a experiência consciente. Sim. Mas esse som é, na realidade, composto pelo som de milhares de gotas d'água individuais. Nós não conseguimos ouvir uma única gota a cair. Essa é uma petite perception. É demasiado fraca para a nossa consciência. Mas o nosso cérebro, ou a nossa mônada, está a registá-la. Uau! Ok, então as pequenas percepções são como dados a entrar no sistema, mas que não chegam ao ecrã da consciência. É isso? E a percepção é quando algo finalmente aparece nesse ecrã. Exatamente. A percepção é a percepção consciente. É quando tomamos consciência das nossas percepções. O rugido do mar é uma apercepção, que é a soma de incontáveis petites percepções inconscientes. Isto é absolutamente revolucionário para a época. Ele está a descrever o subconsciente em pleno século XVII. É incrível. E destrói a ideia de que a consciência é um simples interruptor de ligado-desligado. Precisamente. Para Leibniz, tudo na natureza é um contínuo. A sua famosa lei da continuidade diz que a natureza nunca dá saltos. Portanto, não há uma linha clara entre o consciente e o inconsciente, mas sim uma gradação infinita de clareza. E essa ideia, como uma das fontes aponta, foi uma influência direta em Wilhelm Wundt, o pai da psicologia experimental. Uma influência profunda. Deu-lhe um modelo para pensar sobre a atenção, a consciência e até sobre o que constitui o eu. Para Leibniz, o nosso eu é moldado pela memória de todos os nossos estados passados, mesmo aqueles de que não nos lembramos conscientemente. Isto unifica tudo de uma forma impressionante. Vimos Leibniz a lidar com as maiores questões da existência: Deus, o mal, a realidade, e a sua resposta parece ser um universo de uma complexidade infinita, governado por princípios de harmonia, perspectiva e continuidade. E o que é mais fascinante é como as peças se encaixam. O problema local-global, na sua teologia, é um problema de sistemas complexos. O seu cálculo é a ferramenta que ele inventou para analisar a mudança nesses sistemas. E a sua monadologia é o modelo metafísico desse mesmo sistema, onde cada parte, cada ponto de vista, reflete o todo. É uma visão do mundo de uma coerência e ambição. De cortar a respiração. Sim. É, de facto, uma visão grandiosa e deixa-nos com uma última reflexão para ponderar. Uma que liga a sua visão do mundo à sua própria vida. Leibniz argumentou que Deus escolheu este mundo por ser o melhor possível. Um sistema tão interligado que cada peça está exatamente onde precisa de estar para a harmonia do todo. Ao mesmo tempo, vimos que as fontes o acusam de se inspirar fortemente em ideias de outros, como Caramuel para o sistema binário. Certo. Isto levanta uma questão final. Será que o conceito de um melhor dos mundos possíveis, onde tudo está otimizado e pré-terminado, deixa algum espaço real para a originalidade humana? Ou serão as nossas maiores descobertas, as nossas invenções, apenas o desvendar inevitável de uma harmonia que já lá estava, destinada a ser encontrada por alguém, seja Leibniz, Newton ou Caramuel? Será o gênio um criador ou apenas o primeiro a ver o que já estava escrito?